Boa noite a todos os associados e associadas do Sicoob Vale dos Pinhais que nos acompanham neste momento para a Assembleia Geral Extraordinária do Sicoob Vale dos Pinhais. Informo que nesse momento possuímos quórum necessário de associados presentes nesta sala virtual, possibilitando a realização da AGE. Informo também que a presente Assembleia está sendo gravada. Agradecemos a presença e a permanência de todos e, nesse momento, damos início aos trabalhos desta noite. Convidamos para a condução desta Assembleia Geral Extraordinária Digital o senhor Júlio César Casagrande, presidente do Sicoob Vale dos Pinhais, e para compor a mesa, juntamente com o presidente e o secretário designado para o ato, o senhor Ademir Scapinelli. Antes de passar a palavra ao presidente, informamos que nesta noite, após o encerramento dos trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária, serão sorteadas 2 assistentes virtuais Alexa Echo Dot aos associados votantes presentes no evento. A participação nas discussões dos temas da Assembleia e a votação nos itens do edital serão esclarecidos durante o evento de hoje. A equipe de suporte técnico responderá todas as dúvidas dos associados via chat do aplicativo MOB e também pelo WhatsApp pelo número oficial do Sicoob Vale dos Pinhais, o 49-3563-0998. Dando início a esta Assembleia Geral Extraordinária, a AGE do Sicoob Vale dos Pinhais, passo a palavra ao presidente, senhor Júlio César Casagrande. Boa noite a todos. Eu agradeço a presença de todos os cooperados na Assembleia de hoje. Gostaria de agradecer a presença do secretário aqui, Ademir Scapinelli. Com o quórum já informado pela protocola Cíntia, agradecemos e declaramos aberta, então, os trabalhos da noite. A gente tem hoje 2 itens importantes para tratar na nossa Assembleia, e eu peço, então, a gentileza do senhor Ademir Scapinelli fazer a leitura do edital. Cooperativa de Crédito do Vale dos Pinhais, Sicoob Vale dos Pinhais. Assembleia Geral Extraordinária Digital, edital de convocação. O presidente da Cooperativa de Crédito do Vale dos Pinhais, Sicoob Vale dos Pinhais, no uso de das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados que nesta data são em número de 18.760 em condições de votar, para reunir-se em Assembleia Geral Extraordinária Digital, a realizar-se no dia 1º de dezembro de 2025, às 17h30, com presença de 2/3 dos associados em primeira convocação. Às 18h30, com presença da metade mais 1 dos associados em segunda convocação, ou às 19h30, com presença de, no mínimo, 10 associados em terceira convocação para deliberar sobre os seguintes assuntos. Ordem do dia. 1. Reforma ampla e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa com alterações no endereço, no objeto social, nas condições de associação, na composição do Conselho de Administração, bem como para adequação ao modelo padrão do Sicoob Confederação. 2. Aprovação da política institucional de remuneração dos administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores. 3. Outros assuntos de interesse do quadro social. A Assembleia Geral ocorrerá de forma digital e será transmitida diretamente da sede administrativa do Sicoob Vale dos Pinhais, situada na rua Carlos Esperança, número 100, bairro Centro, no município de Caçador, Santa Catarina, pelo canal do YouTube do Sicoob Vale dos Pinhais. https://youtube.com/@Sicoob Vale dos Pinhais 1385. E também por meio do aplicativo Sicoob Mob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play,
acessível a todos os associados que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio www.cicobi.com.br/web/Cicobi Vale dos Pinhais. Caçador, Santa Catarina, 21 de novembro de 2025, Júlio César Casagrande, presidente. Obrigado, Ademir. Bom, como eu falei no início, são 2 itens apenas para a Assembleia de hoje, mas eles são sobremaneira longos. Um é o Estatuto Social e o outro é a política. A gente pretende tratar o primeiro assunto, que é o Estatuto Social, de uma forma bem dinâmica. Então, durante a apresentação dos artigos, a gente vai abrir também prazo para que vai abrir possibilidade para que vocês possam fazer perguntas através do chat, que já foi informado, né? 49-3563-0998 é o número do WhatsApp, então já pode ser enviado perguntas ali, que finalizando a apresentação do Estatuto, a gente vai já responder, ou então o pessoal da parte técnica nos passa aqui na mesa e a gente tenta dirimir as dúvidas ali. A apresentação funciona da seguinte forma: a gente vai mostrar como era o Estatuto Social e como ele vai ficar. Como ele era, está na coluna à esquerda, né? Vai aparecer na tela dos senhores agora, na coluna à esquerda, e como ele vai ficar na coluna da direita. Tudo que foi suprimido do Estatuto atual, ele está em vermelho, e tudo que foi incluído está em verde. Todas as alterações principais constam do edital, mas existem também algumas alterações importantes que a gente vai mencionar uma a uma, porque é como a legislação exige. Então, vamos lá. Iniciando aqui pelo artigo 1º, a única mudança, os senhores podem ver, aqui ó, saiu uma palavrinha D e foi a palavrinha para o lado aqui, como. Então, o artigo 1º, ele tira uma letra D depois de simplesmente e transfere para como. Há também uma alteração em relação à informação do NIRE, no inciso 1º do artigo 1º, que foi suprimida, e o CNPJ, que passa a constar somente no caput. Indo lá para o inciso 3º desse mesmo artigo, foi retirado também os municípios de Campina Grande do Sul e Fazenda Rio Grande e Piraquara, do estado do Paraná, como atuação digital. Afinal de contas, no artigo 7º, a gente tem devidamente esclarecido ali que a nossa área de atuação digital é nacional, é a nível nacional. Então, não tem razão de colocar esses municípios ali discriminados. Essa é a alteração do artigo 1º. No artigo 2º, foi incluído o inciso 2º, devido à Lei Complementar 196 de 2022, que diz o seguinte: a oferta de operações de crédito com o compartilhamento de recursos e de riscos com outras cooperativas integrantes do sistema Cicobi, com vista a garantir vantagens econômicas aos seus associados. Essa é a inclusão que diz um dos objetivos do nosso objeto social, né? Desse item. Nos demais itens não há alteração alguma, então apenas uma renumeração, né? Mas não há alteração alguma. No artigo 3º, nós temos o parágrafo 5º e a inclusão de novos incisos. No artigo 3º, parágrafo 5º, a partir do inciso 5, consta lá o seguinte: a gente corrigiu gramaticalmente uma informação do Cicobi Central, SCRS, e acrescentou no inciso 5 a seguinte possibilidade ali, né? Vamos ler aqui. Assistência em caráter temporário, mediante administração em regime de cogestão, quando adotado pela Central SCRS ou em se tratando de delegação de atribuição da Central pelo Cicobi Confederação, agora vem a inclusão, conforme regras sistêmicas para sanar irregularidades ou em caso de risco para a solidez da própria cooperativa, da Central, do Sistema Regional ou do Cicobi, formalizado por meio de convênio entre cooperativa e a entidade cogestora, a ser aprovado pela Assembleia Geral, estabelecendo pelo menos a caracterização das situações consideradas de risco que justifiquem a implantação do regime de cogestão, o rito dessa implantação por iniciativa da entidade cogestora e o regimento a ser observado durante a cogestão e a realização no prazo de 1 ano da implantação da cogestão, de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a manutenção desse regime e da adoção de outras medidas julgadas necessárias. Também foi incluído o inciso 6º, que diz que a administração temporária pela Central, ou em se tratando de delegação de atribuição da Central pelo Cicobi Confederação, em situações que comprometem ou possam comprometer a continuidade da cooperativa, ou que causem ou possam causar perdas aos seus associados,
nos termos da legislação e regulamentação em vigor, mediante autorização prévia do Banco Central do Brasil, ao qual cabe estabelecer o prazo de duração da medida ou condição para a cessação desta, e a cooperativa fica impedida de desfiliar-se da Central, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ou do Sicob, e de realizar o distrato da atividade de supervisão prestada, conforme o caso. Além de uma padronização com o modelo sistêmico, é uma exigência legal da Lei Complementar 130 de 2009, artigo 16A. Foi incluído o inciso 7, onde diz a cooperativa, quando for detentora de ações do Banco Sicob, deverá negociá-las exclusivamente entre as entidades do Sicob e, em caso de desligamento, deverá aliená-las antes do efetivo desligamento. E o artigo 8º, caberá à Central Santa Catarina e Rio Grande do Sul a escolha, contratação e destituição dos auditores externos na forma da regulamentação em vigor. Então, essas são as alterações desse artigo, no parágrafo 5º, e aí tem a inclusão do parágrafo 8º. A cooperativa é aderente ao Comitê de Remuneração constituído no âmbito do Sicob Confederação, nos termos da regulamentação em vigor, devendo disponibilizar as informações necessárias para o cumprimento de suas atribuições e responsabilidades. Todas essas inclusões aqui se referem ao capítulo da integração ao Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, do Sicob. São exigências, então, do modelo padrão e cumprem aí requisitos legais. Passando aqui para o próximo artigo alterado, nós temos, deixa eu localizar aqui o artigo 7º, né, o artigo 7º, título dos associados da área de atuação, e foi incluído, então, a palavra e de admissão, então, área de atuação e de admissão. Incluído no artigo 7º o seguinte texto: podem associar-se à cooperativa todas as pessoas naturais, jurídicas e entes despersonalizados que concordem com o presente estatuto social e preencham as condições nele estabelecidas, bem como sejam domiciliadas ou estejam estabelecidos no território nacional. Foi incluído o parágrafo 2º, que diz que não podem ser admitidos no quadro social da cooperativa ou nele permanecer além das hipóteses previstas na legislação. 1. As pessoas jurídicas e os entes despersonalizados cujas atividades principais sejam efetivamente concorrentes com as atividades principais da própria cooperativa. 2. Aquele que não seja domiciliado ou estabelecido na área de admissão da cooperativa. 3. Aquele que realizar fraude na admissão ou no relacionamento com a cooperativa ou por determinação legal e ou regulamentar. 4. Aquele que tenha perdido o vínculo de emprego com a cooperativa por justa causa. 5. Aquele que realizar movimentação de valores incompatível com sua capacidade financeira ou atividades declaradas quando evidenciado. 6. Aquele que movimentar valores oriundos de atividades consideradas irregulares ou ilícitas, nos termos da legislação em vigor. 7. Aquele que infringir obrigações e ou regulamentos contratuais de produtos e ou serviços contratados na cooperativa e ou no Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. O parágrafo 3º permanece inalterado. O parágrafo 4º, podem permanecer na cooperativa as pessoas que, quando da associação, reuniam as condições estatutárias para a admissão no quadro social, ressalvado o disposto no parágrafo 2º. Artigo 8º, apenas uma correção gramatical ali, onde fala pelo conselho... Onde menciona pelo conselho de administração, ele passa a adotar a palavra pela cooperativa, o que significa dar poderes também à diretoria executiva. Então, foi colocada essa palavra ali para padronização com o modelo sistêmico, mas isso abrange, além do conselho, a diretoria. No parágrafo 1º, também, em vez de conselho de administração, fica a cooperativa, né? E no parágrafo 2º foi substituído praticamente inteiro, né? Fica assim: as diretrizes referentes à aprovação de admissão e readmissões de associados serão fixadas pelo Conselho de Administração. Vamos para o próximo artigo. Artigo 9º, em parágrafo único, acrescentou ali, seja empregado ou. Esse artigo, especificamente, o artigo 9º, ele fala quais são os direitos dos associados, né? E aí, quando você vai lá para o parágrafo único, ele fala que não pode votar nem ser votado o associado, pessoa natural, que seja empregado ou preste serviço em caráter eventual à cooperativa. Então, antes não tinha essa frase, seja empregado. No artigo 10º, inciso 1, também foi incluído ali um texto que diz o seguinte: satisfazer pontualmente os serviços que contrair com a cooperativa ou por intermédio dela. Aqui também tratam dos deveres dos associados, né?
No inciso 5 também foi incluído realizar suas operações financeiras preferencialmente na cooperativa, mantendo suas informações cadastrais atualizadas, especialmente alteração de endereço residencial e ou comercial, alteração de estatuto ou contrato social, telefone, endereço eletrônico e informações financeiras. Artigo 11, parágrafo 1º, foi colocado que o Conselho de Administração ou Diretoria Executiva, antes era somente o Conselho de Administração, será comunicado sobre os pedidos de demissão em sua primeira reunião subsequente à data de protocolo do pedido. Então, agora permite a diretoria ser comunicada sobre os pedidos de demissão, desligamento, né? Artigo 12, foi incluído no inciso 1º, sobre a eliminação dos associados, que exercer qualquer atividade considerada prejudicial à cooperativa, e foi incluído e ou a sua imagem, inclusive infringir dispositivos infraestruturários aplicáveis como regimentos, regulamentos, manuais e outros normativos internos e sistêmicos. Aqui é para o caso de eliminação de cooperados. No parágrafo 1º desse mesmo artigo, menciona a eliminação do associado será decidida e registrada em ata do Conselho ou da Diretoria Executiva. Parágrafo 2º também acrescenta, além do Conselho de Administração, a Diretoria Executiva quanto ao procedimento de notificação no prazo de 30 dias para o cooperado, né, se defender da eliminação. Artigo 13, no inciso 1º, foi incluído que, além da dissolução da pessoa jurídica, o ente despersonalizado também pode ser excluído, né? Tinha só a dissolução da pessoa jurídica, agora tem ou do ente despersonalizado também. Inciso 4º, só faz um referenciamento, na verdade, a gente mudou ali o parágrafo do artigo 7º, então ele referencia, né, ele faz exceto o disposto no artigo 7º, parágrafo 4º, lá no inciso 4, e no parágrafo único, quando ele menciona esse mesmo inciso 4, ele fala que ocorrerá por ato do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva, incluindo a diretoria, mais uma vez, na atividade. Artigo 15, fala da readmissão. Então, a readmissão de associado desligado será deliberada pela cooperativa conforme os critérios de reingresso fixados pelo Conselho de Administração. Enquanto eu tomo uma água aqui, já foram 15 artigos, a gente cansa um pouco de ler, meio que em sequência. Eu peço para o pessoal da técnica se eles já receberam alguma pergunta, de alguma dúvida que os cooperados, porventura, possam ter até aqui no artigo 15. Nenhuma dúvida? Então vamos prosseguindo aqui. Artigo 16, parágrafo 3º foi incluído. O artigo 16, ele trata do capital social da cooperativa, como ele é composto. O parágrafo 3º fala que a efetivação dos direitos previstos no parágrafo anterior está condicionada ao cumprimento das obrigações sociais previstas nesse estatuto social e nas operações com a cooperativa. O parágrafo anterior fala do capital integralizado pelos associados, que ele pode ser remunerado na forma da legislação em vigor. No artigo 17, nenhuma alteração. 18, nenhuma alteração. Artigo 19, nenhuma alteração. Artigo 20, alteração no inciso 1º. A cooperativa pode promover a compensação entre o valor total do débito do associado referente a todas as suas operações vencidas e vincendas, incluído essa parte agora, seja na condição de devedor principal ou solidário, e seu crédito oriundo das respectivas cotas partes, inclusive nas hipóteses em que houver a substituição do associado pelo espólio, no caso de falecimento do cooperado. Inciso 2º fala que, excepcionalmente observado o disposto no inciso 1º, conforme regras previamente definidas pelo Conselho de Administração da cooperativa, e desde que sejam cumpridos os limites regulamentares, as cotas partes poderão ser devolvidas aos associados antes da aprovação pela AG do balanço do próximo exercício, em que houve o desligamento. Artigo 21 sem... Não, artigo 21 tem... Deixa eu ver aqui. Não, sem nenhuma alteração, artigo 21 também. Apenas no parágrafo 2º, que fala que o resgate eventual somente poderá ocorrer por solicitação do associado, observando as regras desse estatuto, e em caso de aprovação, a cooperativa promoverá a compensação de débito vencido, deduzindo da parcela de capital a ser paga o montante da dívida em atraso. O Conselho de Administração tinha feito uma proposta para esse artigo diferente, mas em consulta central, os mesmos recomendaram não alterar o caput do artigo 21, que trata da devolução eventual, mantendo, então, os critérios vigentes já desde o estatuto anterior.
Então, o capítulo 3º, que fala das transferências das cotas partes, é o artigo 22, logo em sequência, é um capítulo inteiro incluído. Esse artigo 22 fala que as cotas partes do associado são indivisíveis e intransferíveis a terceiros não associados da cooperativa, ainda que por herança, não podendo com eles ser negociada e nem dada em garantia, e nem mesmo transferidas entre associados, quando o cedente possuir operações de crédito até o seu limite. Parágrafo 1º diz que a transferência de cota parte será averbada na ficha matrícula mediante um termo que conterá as assinaturas do cedente, do cessionário e o diretor responsável pela averbação. O parágrafo 2º fala que os valores inerentes às cotas partes transferidas entre associados somente poderão ser retirados após decorridos 5 anos da transferência, respeitando ainda, a partir desse prazo, as demais condições estabelecidas no parágrafo 3º do artigo 21. E o parágrafo 3º diz que questões omissas serão dirimidas por meio de deliberação do Conselho de Administração. Esse item foi incluído, ele busca a padronização com o modelo sistêmico e permitir a transferência de cota capital entre cooperados. A partir daí, nós teremos muitas renumerações. Eu só vou passá-las e dizer que trata-se de uma renumeração para não ler aqui de forma constante somente artigos repetidos, né? Então, o artigo 22 deixa de ser 22, passa a ser 23. É eliminado um pequeno texto ali do seu caput, onde diz, devendo ser observado o seguinte para sobras e perdas, ele apenas finaliza o caput dizendo que também ser elaborado balancetes de verificação mensal, e aí começa a tratar dos parágrafos e incisos seguintes. Ele só retira aquele pedacinho ali que vocês estão vendo na coluna da esquerda. E é renumerado. No parágrafo 2º, ele inclui que o saldo ao final do exercício social referente às perdas apuradas ficará à disposição da Assembleia Geral e deve ser. Aqui também é uma adaptação de texto, né? Como pode ver na lateral esquerda ali, o texto era menor. Agora ele ficará à disposição da Assembleia Geral. Artigo 23 passa a ser o artigo 24. Artigo 24 passa a ser o 25. 25 passa a ser o 26. E no 26 tem a inclusão do inciso 4º, que diz que descumprimento de normas legais e regulamentares, bem como de políticas, decisões, diretrizes, normativos internos e procedimentos de caráter sistêmico, nacional ou regional, instituídos pelo Sicob e aplicáveis às cooperativas filiadas. Isso daqui trata de quando a central poderá, no exercício da supervisão local, solicitar que a cooperativa convoque a Assembleia Geral Extraordinária. Então, ele inclui esse inciso 4º aí, como uma possibilidade, né? No parágrafo 3º, menciona que a central passa a ter o direito à voz na Assembleia, nesse caso, né? Então, ele repete uma parte do inciso anterior, do estatuto anterior, no mesmo parágrafo, mas inclui que a central passa a ter direito de voz. O artigo 26 passa a ser o artigo 27, o artigo 27 passa a ser o 28, tem uma pequena correção de referência no inciso 8 ali, o inciso 8, onde menciona o local, a data, o nome, foi só referenciado, o artigo era 25, passou a ser 26, né? Prosseguindo, o artigo 28 ali, que fala do quórum de instalação, na seção 4 do quórum de instalação, o artigo 28 passa a ser o 29 e acrescenta um pedaço de um texto ao final do caput. Vamos lá. O quórum mínimo da instalação da Assembleia Geral, verificado pelas assinaturas lançadas no livro de presença da Assembleia, ou ainda pelo registro no sistema eletrônico digital utilizado, desde que possa ser impresso. É o seguinte, ele inclui essa parte que ainda pelo registro no sistema eletrônico digital utilizado, desde que possa ser impresso. Incluiu esse texto. Artigo 29 passa a ser o artigo 30. Artigo 30 passa a ser o 31. 31 passa a ser o 32. Uma pequena referência no parágrafo 2º, onde era artigo 35, passa a ser 36. Subseção 3 da seção permanente, artigo 32 passa a ser o artigo 33. Artigo 33 passa a ser o artigo 34 e inclui: é de competência da Assembleia Geral deliberar, além do previsto nos artigos 35 e 36, sobre aquisição, alienação, doação e ou oneração dos bens imóveis de uso próprio da cooperativa, o que poderá ser delegado ao Conselho de Administração. E no inciso 2, a eleição e ou destituição de membros do Conselho. Então, foi incluído a palavra a eleição. No artigo 34, passa a ser 35, e ele suprime o inciso 5, ele muda lá por causa do finalzinho, né? Vou ler aqui.
que a cada início de mandato ou quando necessário, a aprovação da política de remuneração dos ocupantes de cargos na diretoria executiva e no conselho de administração, prevendo o valor global para pagamento de remuneração. Ele usa a palavra remuneração, que é uma novidade ali. Antes falava honorários, gratificações e ou benefícios. Inciso 6º, ele referencia o artigo 36, que é uma mudança. Capítulo 4 da Assembleia Geral Extraordinária, artigo 35 passa a ser o 36. Artigo 36 passa a ser o 37 e suprime a frase "o processo eleitoral". Ele começa com as condições de ocupação e as questões relacionadas à inelegibilidade no tocante aos cargos estatutários da cooperativa seguem o disposto na legislação e regulamentação em vigor, devendo ser observadas também as seguintes condições para a candidatura e ocupação e o exercício do cargo estatutário. Percebam que é todo um somatório, né? Ele retira ali o processo eleitoral e acrescenta a candidatura, a ocupação e o exercício. E aí ele condiciona da seguinte forma: ser pessoa natural e maior de 18 anos é uma novidade, inciso 1. Ser associado da cooperativa, exceto no caso de diretor executivo, desde que a maioria dos diretores seja composta por pessoas associadas, inciso 2, também é uma inclusão. Ele retira do inciso 2 antigo a menção ao conselho fiscal, porque agora a gente não possui mais conselho fiscal, então sempre onde houver ali e fiscal estará suprimido. O novo estatuto não vai mais referenciar o conselho fiscal. Do inciso 4º, ele suprime as providências, essas dispensadas nos casos de reeleição, que é o caso da capacitação técnica, né? Agora ela é exigida mesmo na reeleição, então, inclusive a gente tem um plano para a educação continuada dos membros do conselho e diretoria aí, que exige uma pontuação anual, e então ele suprime aquela dispensa ali, mesmo no caso de reeleição. Inclui o inciso 7º, que fala que não pode manter vínculo empregatício com qualquer entidade integrante do Sicob, salvo no caso de suspensão do contrato de trabalho de empregado que for eleito diretor na própria cooperativa. E o 8º também foi incluído: não manter vínculo empregatício ou societário com pessoa jurídica da qual conselheiro de administração ou diretor da cooperativa seja administrador ou controlador. Tem uma exclusão na referência do parágrafo 2º também, no inciso 3º, ele deixa de existir, né? Vou passar aqui para o inciso 10, que são inclusões importantes. O associado que desejar exercer esses cargos, ele precisa possuir pelo menos 3 anos de associação na cooperativa, ele precisa possuir presença em pelo menos 3 das últimas 5 assembleias realizadas pela cooperativa. Grife-se aqui que assembleias podem ocorrer mais do que uma por ano, como é o caso de hoje, temos 2 no ano de 2025, uma ordinária e uma extraordinária. Então, o associado terá das últimas 5 assembleias que ter participado de pelo menos 3, e manter assiduidade nos adimplementos das operações firmadas com a cooperativa. Manter a adimplência, eu já digo, né, com tudo que ele tiver junto à cooperativa. Parágrafo 1º apenas inclui na cooperativa, falava antes que era do conselho, né, agora na cooperativa. Para os fins do inciso 4º, também há um referenciamento ali no parágrafo 2º. Foi só corrigido o referenciamento, não alterou o contexto do inciso. Mais para baixo, ali onde a gente está falando do parágrafo 2º, a gente tem o inciso 3 que fala, ao final, quando que o administrador, que o conselheiro de administração ou o diretor executivo precisa se afastar das atividades da cooperativa. Se ele estiver concorrendo a algum cargo político, ele acrescenta lá, por exemplo, a título exemplificativo, ministros de Estado, secretários estaduais, distritais e municipais, e aí ele inclui, dentre outros cargos políticos. Então, aqui é importante mencionar que, por exemplo, você ser presidente de um partido político, você não pode ser conselheiro do Sicob, nem diretor executivo do Sicob. Parágrafo 3º é uma inclusão, que fala que os membros dos órgãos estatutários serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse em até, no máximo, 30 dias contados da aprovação da eleição pelo Banco Central do Brasil e permanecerão em exercício até a posse de seus substitutos. O processo eleitoral segue o disposto no regulamento eleitoral aprovado pela Assembleia Geral. Na seção 2 do Conselho de Administração, subseção 1, o artigo 37 passa a ser o 38, e aqui uma mudança importante também. Antes tínhamos a possibilidade de ter um conselho de administração com no mínimo 3 conselheiros e no máximo 5 conselheiros.
Agora, a gente tem que ter no mínimo 5 conselheiros e no máximo 7. Essa exigência do mínimo, ela advém do Estatuto Modelo Padrão da Confederação também. É para uma padronização com o sistema. Eu registro aqui que é de conhecimento de todos os cooperados que participam das nossas assembleias, que sempre trabalhamos com um número mínimo exigido, a fim aí de também conter despesas, né? A gente trabalha sempre com um número menor ali. Já tivemos conselhos com 3 membros, durante 2 mandatos, e agora serão então com 5 membros, né? Como é hoje, inclusive. Artigo 38 passa a ser o 39, o parágrafo único fica suprimido e passa a ser parágrafo 1º, e há a inclusão do parágrafo 2º, que diz que o prazo máximo de mandatos consecutivos exercidos pelos membros do Conselho de Administração observará a regulamentação em vigor, respeitada a política sistêmica e ou interna da cooperativa sobre renovação de membros do Conselho. Aqui há uma exigência legal e existe, inclusive, uma política em andamento para ser aprovada. Ela será comunicada à próxima Assembleia, isso é o que exige a lei, né? A resolução do Conselho Monetário Nacional, e a gente ela ainda não está aprovada, por esse motivo a gente apenas colocou por uma padronização ao modelo sistêmico, esse parágrafo, mas aí o estatuto já fica certinho para quando a política existir, e aí na Assembleia seguinte à existência dela a gente vai comunicar aos cooperados. O artigo 39 passa a ser artigo 40, o inciso 1 acrescenta que as reuniões serão realizadas com presença mínima de metade mais um dos membros, considerando sempre o número inteiro imediatamente superior em caso de fração. Aqui fala das reuniões do Conselho de Administração, né? Tem que ter metade mais um, né? Para dar quórum. O artigo 40 passa a ser 41, suprime o inciso 1º e inclui um praticamente novo que diz o seguinte: nas ausências de reuniões nos termos do regimento interno, o presidente do Conselho de Administração será substituído pelo vice-presidente. Nos impedimentos de exercício do mandato de até 60 dias corridos nos termos do regimento interno, o presidente do Conselho de Administração será substituído também pelo vice-presidente. Nos impedimentos de exercício do mandato pelo presidente e ou pelo vice-presidente superiores a 60 dias corridos, exceto no caso previsto no parágrafo 7º, se for aplicável, né, será caracterizada a vacância dos cargos, e os ocupantes serão mantidos no cargo de conselheiro de administração, sendo que, nesse caso, o Conselho de Administração designará substitutos escolhidos entre seus membros. Obviamente que desde respeitado aquele número mínimo de conselheiros que eu mencionei anteriormente. No inciso 4, a linha A, que fala das hipóteses de vacância, foi incluída lá que a morte ou incapacidade que impossibilita o conselheiro de exprimir a sua vontade ou desempenhar suas atribuições, comprovada por meio de laudo médico, é um dos motivos para a vacância. O referenciamento corrigido na linha G, aqui ela fala que a não apresentação de pedido de afastamento, que é uma ausência temporária, das funções na cooperativa em até 48 horas após a data da solicitação do registro de candidatura na Justiça Eleitoral ou da publicação de sua nomeação para cargo público, também é um motivo de vacância. Então, o conselheiro que desejar concorrer a algum cargo público, né, ou estiver lá em conformidade, conforme falei em artigos anteriores ali também, precisa comunicar em 48 horas o seu registro de candidatura, né? A linha H apenas corrige a numeração ali, cita o artigo 37, né, referencia o artigo 37 e não mais o 36, que era anteriormente. Inclui a linha I, que fala não solução no prazo improrrogável de 180 dias contados da comunicação da cooperativa e ou da central de eventuais pendências de caráter definitivo em seu nome, envolvendo protesto de títulos, cobranças judiciais, emissão de cheques sem fundo, inadimplemento de obrigações e outras ocorrências ou circunstâncias análogas. Aqui fala também de mais um cargo de vacância. Parágrafo 5º fala que a análise quanto ao caráter definitivo ou não da pendência de que trata a linha I, do inciso 4 do caput desse artigo, cabe à central, a partir das informações e evidências apresentadas pelo envolvido. Parágrafo 6º, nas hipóteses da substituição descrita nos incisos 1 e 2 desse artigo, o substituto não fará jus à remuneração do presidente, que terá mantida a sua remuneração normal, né? Parágrafo 7º fala que a conselheira gestante adotante
ou que obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança poderá afastar-se por 120 dias consecutivos, contados da data do parto, da adoção ou da obtenção da guarda. Na subseção 4, que fala das competências do Conselho de Administração, o artigo 41 passa a ser 42. No inciso 1, acrescenta um assim como, lá onde diz que fixar a orientação geral e estratégica, assim como os objetivos da cooperativa, é uma correção simples, né? No inciso 2, também menciona lá que trata-se da política de remuneração vigente, né? Antes não mencionava, falava só dos membros da diretoria executiva, e agora a política de remuneração vigente, inclusive vamos tratar ela no item 2 da ordem do dia, refere-se também ao Conselho. Então ele só menciona que é uma política vigente e não mais categoriza como só membros da diretoria executiva. O inciso 3 tem uma mudança inteira ali que fala que eleger, reconduzir ou destituir a qualquer tempo e por maioria simples os membros dos comitês técnicos exigidos pela legislação e regulamentação vigentes, bem como fixar suas atribuições. Essa é uma atribuição nova do Conselho. No inciso 7º, delega uma função ali de alocação e aplicação dos recursos do FATES, né? Agora pode ser aplicado, quer dizer, o Conselho pode delegar isso à diretoria executiva também. Inciso 9 fala que deliberar sobre a criação de comitês consultivos subordinados ao Conselho de Administração, inclui essa frase final. O artigo 13 aqui não ficou verde, pessoal, peço desculpas ali, o 13 ele está sendo suprimido, né? E ele passa a ser com o seguinte texto: deliberar sobre a eliminação de associados, podendo aplicar por escrito a advertência prévia. Na verdade, aqui, como ele renumerou e alterou alguns incisos no meio desse artigo, esse daqui é uma frase que já tinha no artigo anterior, no estatuto anterior, que ela foi alocada ali para o número 13. Não chega a ser uma mudança, mas sim ela ocupa o lugar do 13 anterior. O 14, sim, é uma mudança nova, ele delibera sobre os critérios para devolução do capital social nos casos de resgate ordinário, de conformidade com o artigo 20, inciso 2 desse estatuto. E o inciso 15, deliberar sobre a forma e o prazo de resgate eventual das cotas partes de associados. Temos também o inciso 19, que inclui deliberar sobre as regras e os critérios de exceção ligados à concessão de operação de crédito, de forma a gerir possíveis conflitos de interesse e resguardar os interesses da cooperativa. Também passa a ser uma função do Conselho. Aqui ele delega a diretoria executiva no inciso 21, onde fala que deliberar sobre a aquisição, alienação, doação ou oneração de qualquer bens móveis e imóveis não de uso. Anteriormente, melhor dizendo, o Conselho tinha que deliberar sobre a venda dos bens que são pegos em busca e apreensão quando da cobrança de uma dívida. Agora ele pode delegar isso à diretoria executiva também. O inciso 23 fala que ele pode propor à Assembleia Geral a contratação e a destituição de conselheiro de administração independente. E o inciso 24 fala que ele pode deliberar sobre a aquisição, alienação, doação ou oneração dos bens imóveis de uso da cooperativa. No caso, a cooperativa queria adquirir uma sede campestre, uma sede para sua unidade administrativa, um bem de uso. Quando a Assembleia Geral delegar ao Conselho, ele poderá deliberar sobre isso. Então, fica sendo uma atribuição do Conselho, desde que delegado pela Assembleia. Eu vou pedir para a parte técnica mais uma vez, se existe alguma pergunta já no chat, alguma coisa que precisa ser esclarecida até agora, não? Então vamos seguindo aqui. Artigo 42 renumera, vira 43. Artigo 43 passa a ser 44, exclui os parágrafos 1º, 2º e 3º e inclui um parágrafo único. É vedado o exercício simultâneo de cargos no Conselho de Administração e na diretoria executiva. Isso é até uma coisa meio lógica, né? Não tem como a segregação não permite que isso aconteça, mas está aí no estatuto por ser uma padronização com modelo sistêmico. O artigo 44 passa a ser 45, o artigo 45 passa a ser 46, com uma pequena correção gramatical ali, eu já digo ortográfica, no inciso 1 e no inciso 2. No inciso 2 tem uma mudança importante que fala que ao invés de 30 dias nas ausências ou impedimentos superiores a 60 dias, ou com um período incerto,
o Conselho de Administração vai eleger um substituto. Então, deixa de ser em 30 dias, desde que constatado esse prazo de 60 dias, e passa a ser 90 dias. Parágrafo 1º tem uma alteração ali que menciona depois dos 120 dias consecutivos contados da data do parto, da adoção ou da obtenção da guarda. Esse é o caso da diretora gestante, né? O diretor substituto continuará respondendo pela sua área, havendo, nesse caso, acumulação de cargos. Então, fala da substituição de um diretor, no caso de uma diretora gestante, que aí excede o prazo dos 60 dias de ausência. Não qualifica a vacância aí daí, né? O parágrafo 3º apenas uma atualização de referência, era 40, passou a 41. Artigo 46 passa a ser 47. Aqui já começam as competências da diretoria executiva. 46 passa a ser 47. Aqui, da mesma forma que eu falei no artigo anterior, tem algumas alíneas, A, B, C, D, ali, que elas trocam de posição no estatuto anterior para o estatuto novo. Mas não que ela mude o texto. Por exemplo, aqui a linha D, ela sai aprovar a admissão de associados, mas ela continua sendo uma responsabilidade da diretoria, só que numa outra linha. Então, não chega a ser, a gente não está suprimindo a linha. A linha G menciona o cumprimento das diretrizes fixadas no planejamento estratégico para o saneamento dos apontamentos da central e das áreas de auditoria, supervisão e controle. Já incluído a palavra supervisão também. A linha H é nova, deliberar sobre a aquisição, alienação, doação e ou oneração de quaisquer bens móveis, bem como de imóveis não de uso da cooperativa, quando delegado pelo Conselho, outorgar mandatos a empregado da cooperativa, da central, de outras entidades do Sicob ou a advogado estabelecendo poderes específicos, extensão e validade do mandato, quando for o caso. Aqui na parte do diretor de negócios, uma mudança importante que vale a pena esclarecer. A menção o principal diretor executivo da cooperativa deixa de existir estatutariamente, né? Não haverá mais um diretor principal executivo estatutariamente falando por representação, porque o Estatuto Social da Cooperativa, ele menciona nesse artigo, nesse inciso, as representações desse diretor junto a órgãos externos, por exemplo, Receita Federal, INSS, Justiça do Trabalho, Justiça Comum, Justiça Federal. Então, essa representação passa a ser dos 3 diretores, e não mais de um único diretor. O fato de o diretor principal não constar mais do Estatuto Social não significa que nós não tenhamos um diretor principal. Esse diretor principal, ele seguirá aí a análise após a aprovação de uma política de estruturas mínimas que a Confederação está desenvolvendo em grupos de trabalho, do qual a nossa singular está participando também, no estudo dessa política. Após a aprovação dessa política, essa atribuição de principal diretor da cooperativa será designada ou pela própria política ou no regimento interno. Aí demandando também uma atualização de organograma, que é uma questão que o Conselho trata, né? Correção do referenciamento na linha A, retirada da palavra juntamente com os demais diretores. Agora, como os 3 têm a possibilidade de representar a cooperativa, pode ser juntamente ou sozinho, né? Então, os 3 têm essa possibilidade. Retira a linha F e inclui as alíneas seguintes, né? A H diz que cumprir com as atribuições definidas em regimento interno. A I fala executar outras atividades não previstas nesse Estatuto Social determinadas pelo Conselho de Administração. O diretor operacional, que é o inciso 3, é exatamente a mesma coisa, né? É acrescentado aqui, ó, essa linha D, E e F é acrescentado, portanto, a ele, que antes não tinha esses poderes. Agora, como tem, então ele pode abrir, movimentar, encerrar contas bancárias e realizar pagamentos da cooperativa em conjunto com outro diretor, né? Contrair obrigação, transigir, firmar acordos em processos judiciais, acordos ou convenções coletivas, ceder e empenhar ou renunciar direitos observado o disposto nesse estatuto. E a F, cumprir com as atribuições definidas em regimento interno. Da mesma forma, para o diretor administrativo, também terá essas atribuições aqui no mesmo artigo. Parágrafo 1º. As atribuições designadas a cada diretor executivo por meio do regimento interno observarão as normas vigentes de segregação obrigatória de função por área de atuação nos termos dos normativos regulamentares vigentes, inclusive sistêmicos. Parágrafo 2º. A outorga de mandato a empregado ou a prestador de serviço na cooperativa deverá ser realizada conjuntamente por 2 diretores, ressalvada a outorga de mandato a advogado, que poderá então agora ser realizada por apenas um diretor.
Essa é a intenção de retirar lá o principal diretor do Estatuto Social, possibilitar que todos representem a cooperativa externa ou internamente, né? Mas a hierarquia da diretoria será tratada após a definição da política de exigências mínimas aí, de estruturas mínimas, perdão, e após uma revisão do regimento interno. Artigo 47 passa a ser o 48. Tem uma pequena correção ali, onde diz validade, no inciso 1º passa a ser vigência, né? E onde diz superior ao de gestão passa a ser superior ao do mandato, né? Parágrafo único. Acrescenta o prestador de serviços da central e de outras entidades do Sicob que desempenham atividades para a cooperativa, nesse caso, sem que haja necessidade de os outorgados assinarem com o diretor executivo da cooperativa. Aqui nós estamos falando do mandato outorgado pelos diretores a algum empregado da cooperativa. Artigo 48 passa a ser o 49, fala da vacância, acrescenta lá também ou ausência, que impossibilite a assinatura por 2 diretores, e acrescenta ao finalzinho ali, depois de um diretor até a posse do diretor substituto, ou retorno do ausente. Artigo 49 passa a ser o 50, artigo 50 passa a ser o 51, uma pequena correção gramatical ali. Artigo 51 passa a ser 52, é suprimido a palavra e fiscalização, porque não tem conselho fiscal na cooperativa. Artigo 52 passa a ser artigo 53, 53 passa a ser 54, e para finalizar a inclusão do artigo 55 no Estatuto Social. Todas as operações e todos os serviços prestados pela cooperativa aos seus associados são denominados atos cooperativos e decorrem da relação societária iniciada com a admissão mediante subscrição de integralização do capital social. Os atos cooperativos não implicam operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria, razão pela qual não constituem ato de comércio e relação de consumo. Seriam essas as alterações do Estatuto, a proposta que eu acabei de ler inteira para os senhores. Durante a minha apresentação, eu pedi que fossem feitas perguntas. A gente tem aí, pessoal do setor técnico, podem me falar se houve alguma pergunta. A gente vai dar mais alguns segundinhos para dar tempo de eu tomar uma água de novo. E aí, então, aí uns 30 segundos, um minutinho, para ver se alguém formula alguma pergunta, e a gente já vai colocar em votação, então, esse estatuto. Depois eu faço o vídeo do MOB, né? Bom, pessoal, então a gente volta aqui. Realmente não tivemos nenhuma pergunta. A gente vai passar um videozinho rápido agora, bem rápido mesmo, para mostrar como que vocês votam nesse item. É o item número 1 do edital, número 1 da ordem do dia, né, que contém no edital. Então pode passar o vídeo, por favor, aí. Para votar em temas, clique em votação de temas. Escolha a conta e inicie. Leia atentamente as orientações de como votar e então arraste a tela para registrar suas escolhas. Caso esteja tudo certo, basta confirmar. Para finalizar, compartilhe sua opinião e clique em enviar. Vocês viram, é bem simples de votar, né? Então eu peço a gentileza da gente colocar em votação, se não houve nenhuma manifestação de cooperados ainda até o momento para dúvidas, nada, a apresentação foi feita. Eu peço então que coloquem aí alguns minutinhos, 1 minutinho, 2 minutinhos para a gente votar, né? Pessoal, aguardamos vocês aí a votação do item número 1 da ordem do dia. Reforma...
Encerramos, então, a votação agora. Eu pedi ao setor técnico aqui, a votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Tivemos um total de 46 votos, então, o total presente agora foi por unanimidade. Passamos, então, ao item 2 da ordem do dia, né? O item 2 que fala da aprovação da política institucional de remuneração dos administradores do Sicob, bem como as respectivas atualizações posteriores. Esse é um item que tem uma mudança relativa, eu explico, porque nós já temos uma política de remuneração dos diretores executivos e passa a ter agora, então, uma inclusão também nessa mesma política do Conselho de Administração. Por isso, então, ela deixa de ser política de remuneração dos diretores executivos e passa a ser política de remuneração dos administradores do Sicob, porque incluiu, então, o Conselho. Tem alguns itens que eu quero mostrar que mudaram nessa política nova. Se for possível colocar na tela, por gentileza, ali. Essa política ela estabelece várias coisas, mas o que não mudou eu não vou chamar a atenção de vocês aqui, vou chamar a atenção porque mudou, né? Que é a linha B ali do primeiro item, item 1, a linha B. Ela é elaborada e revisada anualmente pelo Comitê de Remuneração do Sicob Confederação, o COREM. Agora esse comitê já consta do nosso Estatuto Social. E é aprovada pela Assembleia Geral do Sicob Confederação, mediante supervisão, planejamento, operacionalização, controle e revisão da política sob responsabilidade do Conselho de Administração do CCS, que é o Sicob Confederação. Na revisão dessa política serão considerados os resultados dos estudos, dos trabalhos e das propostas apresentadas pelo Comitê de Remuneração do Sicob Confederação. A linha C, ela entra em vigor a partir de 1/1/2026. A linha E, ela estabelece regras compatíveis com o planejamento estratégico da cooperativa, alinhado com a estratégia sistêmica. Antes era somente o estratégico da cooperativa, então aqui alinha com a sistêmica, nós temos pacto sistêmico estratégico a nível nacional, então ela alinha com isso também. A natureza, o porte, a complexidade, a estrutura, o perfil de risco e o modelo de negócio da instituição, de forma a não incentivar comportamento dos administradores que possam elevar a exposição ao risco acima dos níveis considerados prudentes nas estratégias de curto, médio e longo prazos adotados pela entidade. Adota critérios de transparência que impeçam qualquer forma de discriminação, em particular as baseadas em orientação sexual, identidade de gênero, etnia, raça, cor, idade, religião, entre outras. O não incentivo à geração de sobras pelas entidades cooperativas de forma isolada ou sem levar em consideração a sustentabilidade da organização. Para fins dessa política são observados os seguintes conceitos: entidades do Sicob, cooperativas centrais e singulares e o Centro Cooperativo CCS. Entidades do CCS são o Sicob Confederação, Banco Sicob, Sicob DTVM, Sicob Pagamentos, Sicob Previ, Sicob Administradora de Consórcios, Sicob Seguradora, Instituto Sicob e Fundo de Proteção do Sicob. A remuneração trata-se do pagamento efetuado em espécie ou outros ativos em retribuição ao trabalho prestado à instituição por administradores, compreendendo uma remuneração fixa, que é constituída por honorários, variável, que é o bônus e outros incentivos associados ao desempenho, os benefícios, que são incentivos oferecidos em complemento à remuneração, os quais visam melhorar a qualidade de vida, segurança financeira e retribuição ao trabalho prestado pelo administrador, montante global, que são valores totais aprovados pela Assembleia Geral para pagamento aos administradores em determinado período, podendo ser fixado anualmente ou para o mandato inteiro, conforme a definição de aprovação da Assembleia, englobando a remuneração fixa, que são os honorários, a remuneração variável, bônus e outros incentivos, e os benefícios oferecidos em complemento às remunerações. A linha E, o Comitê de Remuneração do Sicob Confederação, COREM Sicob, órgão estatutário do Sicob Confederação, responsável pelo cumprimento das atribuições e responsabilidades previstas na regulamentação vigente, relativas a todas as cooperativas do Sicob de primeiro, segundo e terceiro níveis, exceto para a cooperativa que optar pela instituição de comitê próprio, quando o comitê for formalmente notificado pelos seus representantes legais. O item 3 também tem uma mudança no começo do item 3 ali, que fala que o montante global da remuneração dos administradores será fixado pela Assembleia Geral de cada uma das entidades, proposta do serviço respectivo Conselho de Administração e observadas as regras específicas dispostas a seguir. As regras não mudaram em relação à nossa política anterior, que era a política de remuneração dos diretores executivos. Então, não vou ler todas elas aqui, porque não houve mudança. E já está aprovada em Assembleia anterior, inclusive com suas atualizações posteriores.
Vou continuar aqui só as coisas que realmente mudaram e já vou falar aqui para o pessoal da técnica passar para vocês onde é que nós vamos. Nós vamos lá para o item 5, que fala que no pagamento da remuneração variável deverão ser observadas as seguintes diretrizes para diferimento do pagamento. Antes não havia diferimento, mas no que se aplica? Se aplica se o montante definido para pagar essa remuneração variável for igual ou inferior a 10% da remuneração total anual recebida pelo administrador. Nesse caso, o diferimento do pagamento será opcional. Então, pode ser pago de forma única, né? E o período, se existir, pode ser estabelecido pelo próprio Conselho de Administração. Mas, na letra B, se o montante definido for superior a 10%, nesse caso, no mínimo 40% desse pagamento será diferido para pagamento futuro, da forma a seguir, observados os percentuais de escalonamento previstos nos normativos editados pelo BCB, caso aplicável. Aí ele qualifica aqui que o período de diferimento é de no mínimo 3 anos, estabelecido em função dos riscos e da atividade do administrador. Os pagamentos serão efetuados de forma escalonada, em parcelas proporcionais ao período de diferimento. O B fala que reversão dos pagamentos diferidos no caso de redução significativa do desempenho dos fatores considerados para pagamento da remuneração variável ou de ocorrência de resultado negativo da instituição ou da unidade de negócios. Durante o período de diferimento, as parcelas diferidas não pagas devem ser revertidas proporcionalmente à redução do desempenho. Então, aqui é bem importante isso, porque cobra do administrador uma efetiva atuação na cooperativa em prol do resultado, do melhor resultado possível. Uma vez que ele ganha um bônus superior a 10%, na minha opinião, inteligível que ele divida isso de acordo com o restante do mandato dele, mas se isso for inferior a 3 anos, que pelo menos seja de 3 anos, para que a gente possa observar o administrador se ele realmente cumpre com as metas futuras, né? No caso da política de remuneração, essas foram as principais mudanças, não houveram outras mudanças. Eu vou ler aqui o item 7, melhor dizendo, que fala que complementam essa política todas as políticas institucionais de governança corporativa e de sucessão de administradores, subordinam-se a essa política ao regimento interno do Comitê de Remuneração do Sicob Confederação, que é o COREM-Sicob, bem como todas as normas internas que regulam a remuneração dos administradores. É uma norma prudente, pessoal, é uma norma que visa resguardar o melhor funcionamento da cooperativa. Penso que nós, como administradores, há algum tempo nessa cooperativa, somos muito prudentes nisso, mas não sabemos como é o cooperativismo a nível nacional e, por isso, essa cooperativa veio de forma sistêmica para ser implantada em todos os Sicobs do Brasil. Todas as cooperativas Sicob do Brasil. Então, a gente quer saber agora se algum cooperado possui alguma dúvida, então vamos colocar a política em discussão. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, se manifeste lá no chat, pelo WhatsApp, né? O WhatsApp o número é 49-3563-0998. A gente vai dar alguns minutinhos aí para vocês se manifestarem e, se não houver nenhuma manifestação, colocamos em seguida em votação. Obrigado.
não tivemos nenhuma dúvida a não ser um cooperado que pediu como que votava. Então, a gente, não tendo dúvida sobre a política, a gente vai colocar em votação novamente, mas então antes a gente vai passar o videozinho ali de como votar, né? Agora é o item 2 da ordem do dia. Então, pode passar o vídeo, por gentileza. Para votar em temas, clique em votação de temas. Escolha a conta e inicie. Leia atentamente as orientações de como votar e então arraste a tela para registrar suas escolhas. Caso esteja tudo certo, basta confirmar. Para finalizar, compartilhe sua opinião e clique em enviar. Então, não havendo nenhuma dúvida, a gente coloca em votação o item 2 da ordem do dia, aprovação da política de remuneração, política institucional de remuneração dos administradores do Sicob. É o item 2. Para a votação, né? Então, encerramos a votação agora, solicitando ao setor técnico qual foi a votação. Nós tivemos 2 votos contrários à aprovação da política e 49 votos favoráveis. Então, um total aí de 51 votantes. A política, então, ela é aprovada por maioria, nesse caso, 49-2. Passamos, então, agora para o item 3 da ordem do dia, que são outros assuntos de interesse do quadro social. Aqui eu também quero deixar a palavra livre para os cooperados que quiserem se manifestar, só quero deixar claro que nesse momento a gente não pode tratar de assuntos deliberativos. São assuntos apenas informativos ou então de caráter elucidativos, vamos dizer assim, né? Então, quem tiver alguma dúvida, por gentileza, se manifeste lá no chat, lá no 49-3563-0998, o chat. Não tivemos nenhum assunto no item 3, né, que são outros assuntos de interesse do quadro social, ninguém levantou nenhum questionamento. Então eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos pela presença. 51 presenças nesse momento agora na Assembleia, isso enaltece o trabalho da gente, uma Assembleia online numa segunda-feira à noite, né? Então a gente fica muito feliz de poder contar com essa presença em 2 assuntos que são de extrema importância para a nossa cooperativa,
são assuntos que vão desenhar o futuro da nossa cooperativa. Eu gostaria de agradecer imensamente. E, Ademir, gostaria de falar alguma coisa? Tudo certinho? Tudo certo, tudo sob controle. Então, beleza. O secretário aqui também chancelou a finalização dos trabalhos. Eu vou devolver a palavra aqui para a Cíntia, mas eu antes quero mostrar para vocês que aqui em cima da mesa, não sei se vai aparecer no vídeo, acho que aparece aqui, ó. Em cima da mesa a gente tem essa bolinha aqui. Essa bolinha é uma Alexa, ela comanda a minha casa inteira. E ela é muito legal. E a gente vai sortear agora 2 dessas daqui para quem participou da Assembleia hoje à noite, votou nas questões, porque a gente está aqui praticando a gestão democrática da nossa cooperativa. E para nós é muito importante que vocês estejam aqui essa noite, motivo pelo qual a gente quer brindar aí os cooperados com esses 2 prêmios bem legais. E então eu devolvo a palavra à Cíntia. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite a todos, uma boa semana a todos vocês. Cíntia, é contigo. Encerramos os trabalhos relativos ao edital de convocação desta Assembleia Geral Extraordinária e daremos início ao sorteio de hoje. Peço atenção a todos para que possamos realizar o procedimento de forma organizada e transparente. Todos os participantes votantes presentes nesta Assembleia estão automaticamente inscritos para este sorteio. O sorteio será feito de forma aleatória pelo site Sorteador, garantindo igualdade de chances para todos. Teremos 2 prêmios e cada pessoa poderá ganhar apenas uma vez. Os prêmios a serem sorteados são 2 assistentes virtuais Alexa Echo Dot. Vamos agora proceder ao sorteio. Nossa equipe está computando, todos os participantes registrados, na Assembleia de hoje. E logo teremos, então, o primeiro ganhador da assistente virtual Alexa. Nossa equipe está exportando, então, do aplicativo MOB, uma planilha com todos os cooperados, que ingressaram no aplicativo, fizeram a votação, nos 2 itens do nosso edital. Vamos exportar essa planilha para dentro do sistema, do site do sorteador, e logo a gente terá o primeiro ganhador.
Já temos, então, o primeiro ganhador, o cooperado João Batista Ribeiro. João Batista Ribeiro, ganhador da Alexa, da primeira Alexa. Agora faremos o sorteio da segunda Alexa. E a segunda Alexa foi sorteada para o cooperado Guilherme Marques Ribeiro. Certo? Tudo certo, equipe? Muito bem. Parabéns aos ganhadores, então, do sorteio de hoje. A agência fará contato diretamente com os associados para informar sobre a entrega do prêmio. Agradecemos a participação ativa dos associados. Declaramos finalizada esta assembleia, reafirmando o nosso compromisso com os valores e princípios cooperativistas. A todos, uma boa noite.